Muito bem, como eu falei, o último momento da nossa jornada. E que possamos ter realmente entendido, né, as ideias do nosso irmão Leon Denis para nos livrar dessa preocupação eterna, né, que a gente traz na natureza humana. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu existo? Para onde eu vou? O porquê da nossa vida? Então, já temos bastante explicações em relação a isso. E hoje, já agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a todos os feitores espirituais que trouxeram esses conhecimentos para nós, em especial os guias espirituais dessa casa espírita que nos acolhe, os discípulos de Samuel, e que os nossos guias pessoais possam ter se integrado nessa mente universal de amor e de caridade. Graças a Deus. Vamos continuar, então, a nossa jornada, encerrando aqui a nossa participação, que, para mim, é uma gratidão estar sendo a pessoa responsável para trazer essa reflexão do porquê da vida. Estamos na quarta parte, trazendo a palavra de Leon Denis. Tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, como imagem Deus, como religião o amor. Então, nós estamos dentro de um templo, mas que lá no altar, quem está gerenciando a nossa caminhada é a consciência suprema, que está em conexão com a nossa consciência, que está sendo cada vez mais desenvolvida através desta lei, que é a lei da caridade. Isso tudo por quê? Porque nós queremos chegar a alcançar essa imagem divina, que é a imagem do amor, a imagem da beleza, a imagem das virtudes, que são filhas do amor. Por isso, nós precisamos seguir como meta, seguir como valor mesmo da doutrina, a nossa doutrina, a nossa religião vai facilitar toda a ligação com o nosso universo, é o amor. Então, vamos lá. Falando da imortalidade da alma. A imortalidade da alma, ela mostra que existe uma essência espiritual, que todos nós fomos criados com essa essência. Ali está em estado de germe todas as faculdades, todas as potências que o ser humano vai precisar na jornada dele. Porque precisamos trabalhar com essas potências no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, encarnando nos mundos materiais, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, sempre dando ouvido às nossas potências, aos nossos conhecimentos. Isso vai fazer com que, de vida em vida, essas vidas inumeráveis que nós temos, caminhemos sempre nos elevando, degrau a degrau. E, com isso, a gente vai, desde a forma rudimentar até alcançar a perfeição, nos preparando para essa plenitude da existência. Então, saímos de uma essência espiritual que está lá em germe para alcançarmos a plenitude de todas essas faculdades, de todas essas potências. É um caminho em espiral que nós vamos seguindo sem necessidade de pressa, mas de consciência. Não adianta sair correndo para tentar correr com o mundo, correr com as coisas, querer alcançar mais, se você não está com consciência daquilo que você está fazendo. Então, não é fazer por fazer de uma forma robotizada, mas com consciência, com amor que está ali realmente apresentando todas as situações, todas as escolhas, todos os seus atos, sempre com essa consciência, que ela que está no altar, a consciência suprema, para que você possa implementar na sua vida
a lei da caridade, você precisa desenvolver a sua consciência para estar sempre ligado à consciência universal. Nisso tudo, nós temos dois mundos. Nós temos o mundo material e o mundo espiritual. E a comunicação entre vivos e mortos serve para quê? É uma ação recíproca. Eles agindo lá e nós agindo aqui. As nossas ações também refletem no mundo espiritual. E é uma relação permanente. Não existe momento nenhum em que essas relações parem, em que elas interrompam. Não. Por mais que você não esteja escutando, que você não esteja sentindo, que você não esteja consciente do que está acontecendo, à sua volta está acontecendo uma opção de coisa. No mundo aí, muitos seres trabalhando pela ajuda, pela cura, pela intuição das pessoas e vão jogando, né? Vão jogando ideias, pensamentos. E de vez em quando a gente tem uma intuição, a gente tem uma descoberta, né? Em relação a isso. São eles que são solidários, são eles que tanto começaram iguais a nós, como vão ter o mesmo fim, né? Estamos em situações transitórias diferentes, mas o caminho tem o mesmo objetivo, tem a mesma meta. Começamos simples e ignorantes e vamos alcançar a plenitude da mesma maneira, com situações diferentes, transitória em momentos diferentes, mas que precisa haver solidariedade. Por quê? Porque ontem nós fomos ajudados. Hoje, estamos numa situação melhor, vamos ajudar a quem ainda está lá, perdidinho no mundo do escuro, né? Então, uns em estado de espírito, livres no espaço. Outro, revestido por esse invólucro perecível aqui, vão passando alternadamente de um estado a outro, mas não sendo a morte mais que um tempo de repouso entre as duas existências. Então, a morte não é mais aquela coisa feia que leva todo mundo para embora, para virar fumacinha, eu nunca mais vou ver meu ente querido, ah, meu Deus, por que levou uma pessoa tão nova? Por que esse bebê já morreu agora? Tudo tem sentido. Então, nós não precisamos mais sofrer com a morte, mas agradecer a vida, agradecer o espaço, agradecer a oportunidade de estarmos transitando, ora na matéria, ora no espírito. E aí, vamos olhar a lei da reencarnação por essa perspectiva. A lei da reencarnação vai se tornando cada vez mais humana, menos rigorosa e mais verdadeira. Porque não teria sentido outra forma de olhar a reencarnação. Não teria sentido. Como você vai entender uma criancinha de 3 anos, 4 anos, sentar lá no piano, tocar uma sinfonia, falar línguas que, na verdade, nem o português sabe ainda, que é a nossa língua material, a língua, né, familiar? No entanto, às vezes, a criança pequenininha vai falando russo, vai falando chinês, uma língua que não tem nem nas televisões. Pois é. Então, não é rigor, é aprendizado. Não estamos aqui para apanhar, viver karma. Isso é o karma. Karma parece castigo. Karma não é castigo, não. Karma só tem a ideia de causa e efeito. Então, você fez aqui, tem que consertar, porque você vai viver o efeito daquilo que você fez. Não é para você apanhar que você tem que consertar, você tem que consertar porque você precisa de caminhos sempre saudáveis. Não adianta, se você não consertar a sua calçada, você mesmo pode levar um tombo, não é? Ah, não vou consertar porque quem passa nessa calçada não sou eu. Vai passar sim, quando você chegar na sua casa, você vai passar pela sua calçada, então vamos consertar, porque você mesmo pode torcer o pé. Então, se você quer pessoas transitando na sua vida, tem que deixar a calçada saudável para que você possa estabelecer relacionamento com as pessoas, senão as pessoas não vão olhar para você. Aquela pessoa só cava buraco, só traz escuridão na vida. Não, não quero lá perto de mim.
sobretudo, é um momento de consolo. Puxa, ninguém foi embora. Na verdade, estamos passando só uma transição. É o trem da chegada e o trem da partida que está ali caminhando as pessoas, não é? Para um universo diferente. E o conforto do sofrimento. Você sofre diante da dor, diante do obstáculo, porque você quer. Se você olhar a dor e olhar o obstáculo pelo olhar do aprendizado, do conhecimento, do aprimoramento, você não vai sofrer em nenhum momento. Ao mesmo tempo que aquelas pessoas que são poderosas, elas vão passar por conta desse olhar. Caramba, eu estou aqui só plantando buracos. Então, para que eu estou? Eu estou numa situação de poder? É para que eu estou numa situação de poder? É para massacrar o próximo? Não, é para ajudar. E aí, estudando a verdadeira situação transitória da vida, entendendo que é isso que acontece, vai ser mais doce, mais fraternal, mais piedoso para aquelas pessoas que estão sob o jugo dele. É assim que a gente vai entender que dentro da lei da Boa Nova, os fortes vão trabalhar os fracos, ajudar os fracos. Os fracos, quando estão fortes, vão passar a ajudar outros fracos. Essa é a cadeia da solidariedade. Quais são as soluções para o problema da vida? A solução para os problemas da vida é baseada na mais lógica rigorosa do pensamento da razão. Gênios da antiguidade, trazendo ensinos de Sócrates, Platão, Orígenes, estão todos voltados para essa lógica. Sócrates trouxe o processo do autoconhecimento em primeiro lugar. Se nós não olharmos primeiro para a nossa coraça, para o nosso sentimento, para as nossas emoções, para as nossas capacidades, como é que a gente pode oferecer alguma coisa à humanidade se eu nem sei quem eu sou? Então, os druidas também concordavam com isso. 20 séculos depois, foram reconstruídas pela história e hoje estão aqui deslumbrando o espírito humano. Então, está lá na doutrina dos druidas também a presença das vidas sucessivas. 20 séculos depois, reconstituídas pela história, trazendo um próprio druida para nos dar todo o movimento depois da vida, como foi Allan Kardec. A parte essencial das filosofias do Oriente se inspirou nessa solução, que é a solução das vidas sucessivas, inspirando obras, inspirando atos sublimes. Os gauleses encontraram a sua coragem indomável e aprendiam a desprezar a morte. Então, eles foram realmente enfrentando toda a perseguição em função disso, de desprezar a morte, mas vamos lutar. Não que eles se entregassem à morte, eles lutavam. Eles criaram uma coragem. Então, crie você também coragem para enfrentar os seus problemas, as suas pedras do caminho. Porque se você tiver que desencarnar, você não vai para um mundo horroroso, você não vai virar massinha. Não, você vai ter sempre uma forma de retomar o seu caminho. Mas lute, murilhe o seu caminho, tire as pedras do seu caminho de uma forma saudável, de uma forma consciencial. É importante a consciência da gente. Hoje, quando fala em tempos modernos, nós estamos falando do século XIX. Vários filósofos, vários escritores, vários momentos estudiosos acolheram essa informação. Entre eles, Victor Hugo,
que é um escritor espírita, espiritualista da época de Kardec, né, que traz hoje livros, através do nosso irmão Divaldo Franco, livros muito profundos sobre a história que ele traz daquele momento de vida dele. Mesmo assim, ela teve que ser firmada uma base inabalável, com experiências diretas, sensíveis, ao alcance de todos. Com toda essa concordância que vinha desde lá dos druidas, né, do passado histórico, ela ainda precisou ter uma base inabalável. O espírito humano reclamando prova o tempo todo. Até hoje, já tem várias provas, a gente ainda reclama provas. Mas isso foi bom. Por quê? Essas provas, já a alma da imortalidade da alma, fez com que houvesse um movimento espiritualista experimental, colocando a solução, a matéria e evidências de uma forma patente. Então, provou, patenteou a solução material e as evidências da existência da alma e da imortalidade. Então, vocês querem saber quais são? Olhem de uma forma imparcial, olhem de uma forma séria, estudem com perseverança os fenômenos designados como espíritas, a presença das mesas girantes, o universo dos relatos de crianças que, lembrando da vida anterior, quantos? Olha no YouTube e coloca provas de vidas anteriores. Tem uma série de informações, mas vocês têm que olhar de uma forma imparcial e não cética, não jogar assim já, né, o rabinho do olho. Não. Estuda com perseverança essas provas, porque elas já são provas patentes, materiais, evidentes. Se querem convencer dessa realidade, querem convencer dessa importância, façam isso. Compreenda as consequências sobre o ponto de vista das transformações sociais. Imagina se não houvesse essa mudança, esse retorno de espíritos com um conhecimento maior, o que ia acontecer nas sociedades? Nada. E vocês estão vendo a vinda de um universo cada vez maior, cada vez mais saudável, cada vez mais elevado para o próprio ser humano buscar a elevação. Hoje nós temos várias máquinas à nossa disposição, nós temos que ser obrigados a estudar, a conhecer, senão não vai lidar. A gente não vai ficar preso lá ao moedor, ao esmagador de café, quando já temos uma máquina que já passa o café todo e já sai o pozinho na nossa mão. E mais outras. Estou dizendo até uma coisa que já é até antiquada, mas, né, só uma comparação. Que hoje, já daqui a pouco, tem café sendo feito na impressora, né? Imagina. Então, vamos perceber que essas provas elas trazem um apoio sólido às leis morais, ao ideal da justiça, e, sem isso, nenhuma civilização poderia se desenvolver. Qual a justiça que você está esperando? Não é a justiça de igualdade? Pois é, está lá na lei, igualdade. Mas o homem, para ele chegar à lei de igualdade, ele precisa primeiro aprender a lei de solidariedade humana. Senão ele não vai. Ele precisa aprender a lei do trabalho, que é um dever essencial. A lei da troca, de criação, da reprodução, da conservação. Senão ele não chega na lei de igualdade. Ele quer a lei de liberdade, mas ele não quer passar por nenhuma outra das leis que trazem para ele
o alicerce, que é a lei da adoração, ele não quer se ligar ao universo com essa entrada, essa introspecção, as provas de que, quando eu faço um ato do bem, eu vou incorporando a minha ligação com o divino que há em mim e o divino que há no universo. Então, essa realidade, essa observação, essas provas, elas vão dar apoio bem firme às leis morais, a esse ideal da justiça de igualdade, que nós hoje não podemos ainda conviver com ele, porque os homens estão brigando, os homens ainda estão competindo. Quando o homem entender que tem para todos, que ele não precisa ficar tirando as coisas da mão do outro para ele poder ser alguém na vida, ele vai entender que todos temos o mesmo direito. Qual a relação, então? Morte, progresso e moral. A certeza de que revivermos além túmulo, a plenitude das nossas faculdades e da nossa consciência, faz com que a morte não mais cause temor. Então, isso já é uma coisa relacionada à morte importante. Nós termos essa certeza que as nossas faculdades não acabam, que a nossa consciência vai só ampliando e eu não perco nada do que eu aprendi hoje quando eu vou para o outro lado da vida. E quando eu retorno com toda a semente que eu aprendi. Pode não estar na consciência, porque eu, às vezes, preciso de alguns bloqueios, porque eu usei mal aquilo que eu conhecia no passado. Com relação ao progresso, é a perspectiva dos progressos infinitos, das conquistas intelectuais que estão nos aguardando e que conduzem todos os seres para os destinos comuns. Isso aproxima as criaturas. Isso faz com que nós nos unamos pelos laços fraternais. Você precisa disso? Eu tenho isso para trocar com você, então vamos trocar isso. Isso aproxima as criaturas, porque a conquista intelectual que eu alcancei vai trocar com a conquista intelectual que o outro alcançou, e nós vamos fazer esse compartilhamento. A única filosofia positiva que se adapta às necessidades morais é exatamente a filosofia moral desse progresso infinito. O conhecimento dessas situações felizes e das desgraçadas vão fazer com que o espírito pensem sempre em trazer as causas boas para a vida dele, sabendo que as causas boas ou as más oferecem uma sanção moral. Tem uma poderosa sanção moral no universo que vai fazer com que, se a eles coube as causas boas, vai ter o benefício. Se a ele coube as causas, as ações ruins, mas ele também vai ter o benefício. Qual é o benefício? De rever as ações dele, retornar e fechar os buraquinhos e modificar as ações e sublimar todo aquele poderoso chefão do passado. E transformar o poder em fraternidade, em solidariedade e em caridade. Então, existe, sim, um sentido para a morte, para o progresso e para a moral. Hoje, com essa perspectiva de sabermos o porquê da vida. A vida é isso, é essa busca da plenitude e essa perspectiva dos progressos infinitos, das conquistas intelectuais que não são bloqueadas, não são terminadas. Eu posso, sim, eu posso começar a aprender o que eu quiser agora. Eu queria tanto aprender a tocar piano. Vai para a aula do piano. Mas eu já estou velha, já não tenho mais sentido aprender piano. Tá bom, você pode morrer amanhã. Como a criança que está lá aprendendo o instrumento também pode morrer no dia seguinte.
Mas as notinhas que você aprendeu hoje ficarão no engrama lá da sua memória até a vida futura. E olha, dizem que lá em cima tem departamentos para tudo. Vai ter departamento de arte, tem departamento de música, tem departamento de tudo. Então, lá também se trabalha com isso. Se trabalha com música, se trabalha com pintura, se trabalha com escrita, com informática. Então, eles também vão aproveitar esse potencial que a gente está aprendendo aqui para fazer essa troca com o mundo material. Então, não deixe para amanhã aquilo que tem no seu coração conquistar hoje. Mesmo que seja a portinha ainda semi-aberta de uma conquista, é uma conquista. É o que você pôde alcançar e é o que você vai levar para o universo. Então, aqui, fechamos aquilo que Leon Denis trouxe para a gente, do porquê da vida. Espero que vocês tenham agora caminhos para refletir, instrumentos para refletir e mão na massa, né? Não arregaçar a manga e começar a parar de mimimi, de vitimização, que essa pandemia me deixou louca. Não. Vamos colocar na consciência de que se eu só tenho uma mesa para trabalhar, eu vou trabalhar naquela mesa e vou dividir aquela mesa com as pessoas que estão em volta. Não tenho mais um escritório imenso, um monte de gente me rendendo homenagem. Não. Mas você tem um universo que você pode chegar lá através do seu conhecimento. Olha a telinha aqui, que você pode falar com o mundo inteiro. E não esqueça, a sua família também faz parte do seu universo. Não esqueça que você está morando com outras pessoas. Não esqueça o que você aprendeu lá atrás. E que você agora sabe que não tem necessidade de cometer aqueles enganos e agora construir o seu destino com a forma que você quer alcançar. Quer bonito? Quer flores? Plante as sementes das flores. Para de plantar espinhos. Para de plantar em terra que não é fértil. Porque só você vai ter que depois botar a escavadeira para retirar todas essas sementes inadequadas que você deixou no caminho. Que vocês tenham o brilho de Jesus na casa de vocês, iluminando todo o caminho da sua família e de todo o universo de pessoas que estão sendo abençoadas por esse plano espiritual para que elas saiam de suas dores, de seus comprometimentos e que elas possam seguir a caminhada delas em paz e com serenidade. Agradecemos aqui a equipe de discípulos de Samuel, com gratidão que eu estou aqui trabalhando com vocês. E sempre que precisarem, eu estou, o meu coração, à disposição de vocês. Graças a Deus.